Um milionário viúvo esconde sua identidade para testar o caráter da namorada com seus trigêmeos. Mas uma simples faxineira descobre tudo e revela uma verdade que ninguém esperava. A mansão dos Almeida estava mergulhada no silêncio da madrugada quando Ricardo decidiu que era hora de descobrir a verdade. Aos 40 anos, esse empresário havia construído um império financeiro que poucos conheciam, mas perdera a esposa Helena no parto dos trigêmeos. E desde então, sua vida era uma mistura de sucesso profissional e vazio emocional devastador. Não posso mais continuar fingindo que não vejo, sussurrou para si mesmo, observando pela janela do quarto a propriedade que se estendia por hectares. Era quase amanhecer e os bebês dormiam tranquilamente no quarto ao lado, cuidados por Helena Rodrigues, a dedicada funcionária que se tornara muito mais que uma simples faxineira desde que chegara ali. Ricardo conhecera Camila Santos em um evento beneficente meses antes. Ela era deslumbrante, elegante, sempre sabia exatamente o que dizer e quando sorrir. Parecia perfeita demais, e isso o incomodava profundamente. Durante suas conversas, ela sempre demonstrava interesse genuíno pelos trigêmeos, falava com carinho sobre maternidade e chegava até a chorar quando ele contava sobre Helena. Mas algo não batia. Pequenos detalhes que só um pai observador notaria. Quando Camila visitava a casa, ela evitava ficar sozinha com Miguel, Sofia e Gabriel. Sempre arranjava desculpas sutis. Uma ligação importante, uma reunião que não podia adiar, um compromisso inadiável. E quando estava perto deles, Ricardo percebia um desconforto mal disfarçado em seus gestos. A primeira vez que ele notou foi durante um jantar romântico que preparara especialmente para ela na mansão. Gabriel havia começado a chorar no meio da refeição e Ricardo se levantou imediatamente para verificar o que estava acontecendo. Quando voltou com o bebê nos braços, encontrou Camila mexendo nervosamente no celular, claramente desconfortável com a situação. Ele só queria um pouco de atenção, Ricardo disse com carinho, balançando Gabriel suavemente. Quer pegá-lo? A hesitação de Camila durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para que ele percebesse. Ela sorriu forçadamente e estendeu os braços, mas segurou Gabriel como se fosse algo frágil demais ou perigoso demais para sua segurança. Ele é lindo, ela murmurou, mas Ricardo notou como seus músculos estavam tensos e como ela parecia aliviada quando ele pegou o bebê de volta. Foram se acumulando pequenos sinais ao longo das semanas. Camila sempre chegava depois que os trigêmeos já estavam dormindo e saía antes deles acordarem. Quando questionada sobre isso, ela dizia que não queria atrapalhar a rotina deles. Mas Ricardo começou a suspeitar que havia algo mais profundo por trás dessa evitação constante. Helena! Ele chamou suavemente, e ela apareceu imediatamente na porta, como sempre fazia. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque simples, e ela usava o uniforme discreto que insistia em manter, mesmo ele dizendo que não era necessário. Sim, senhor Ricardo, ela respondeu, e ele notou pela milésima vez como seus olhos se iluminavam toda vez que falava dos bebês. Helena Rodrigues havia chegado à mansão no momento mais difícil da vida de Ricardo. Helena havia morrido há poucas semanas, e ele estava completamente perdido com 3 recém-nascidos prematuros. A agência de empregados domésticos da empresa Premium Serviços havia enviado Helena com as melhores referências, mas foi sua dedicação natural que a tornou indispensável. Ela não apenas limpava a casa e organizava os cômodos. Helena acordava de madrugada quando os bebês choravam. Preparava as mamadeiras com a precisão de uma enfermeira, inventava canções de ninar em espanhol que os acalmavam instantaneamente. Ricardo frequentemente a encontrava no quarto deles durante a madrugada, simplesmente observando-os dormir com um sorriso terno no rosto. Preciso conversar com você sobre algo importante, ele disse, fazendo sinal para que se sentasse na poltrona ao lado da lareira. É sobre Camila. Helena baixou o olhar, claramente desconfortável. Durante todos esses meses trabalhando na mansão, ela desenvolvera um carinho especial pelos trigêmeos que ia muito além de suas obrigações profissionais. Mas também havia desenvolvido algo mais profundo por Ricardo, algo que jamais ousaria confessar ou demonstrar. Vê-lo ser pai e mãe ao mesmo tempo,
Assistir sua dedicação incansável mesmo nos dias mais difíceis, presenciar sua vulnerabilidade quando pensava que estava sozinho, havia despertado nela sentimentos que a aterrorizavam pela impossibilidade que representavam. Ela parece ser uma pessoa maravilhosa, Helena respondeu diplomaticamente, mas Ricardo conhecia bem demais aquele tom cauteloso. Helena, você cuida dos meus filhos como se fossem seus próprios. Sua opinião é a única que realmente importa para mim neste momento, ele disse, se inclinando para a frente. Seja honesta comigo. O que você pensa sobre Camila? O silêncio que se seguiu foi revelador. Helena mexeu nervosamente nas mãos antes de suspirar profundamente. Ela havia observado Camila muito mais do que Ricardo imaginava. Havia notado como ela evitava tocar nos bebês, como sua expressão mudava quando eles faziam barulho, como ela parecia sempre procurar uma saída quando a conversa se voltava para responsabilidades parentais. Mas havia algo mais que Helena havia percebido e que a inquietava profundamente. Camila fazia muitas perguntas sobre as finanças de Ricardo, sempre de forma sutil e aparentemente inocente. Perguntava sobre investimentos, propriedades, a estrutura da corporação Almeida. Helena havia presenciado várias conversas telefônicas onde Camila mencionava garantir o futuro e falava sobre oportunidades que não podem ser desperdiçadas. Senhor Ricardo, eu prefiro não opinar sobre sua vida pessoal. Mas você tem uma opinião, não tem? Ela olhou para ele com aqueles olhos sinceros que nunca conseguiam mentir. Durante os meses de convivência, Helena havia aprendido a ler cada expressão de Ricardo. Conhecia seus medos mais profundos e suas alegrias mais genuínas. Sabia que ele estava desesperado por uma família completa para seus filhos, mas também sabia que ele merecia alguém que os amasse verdadeiramente. Eu só acho que alguém que realmente ama você deveria amar também tudo que faz parte da sua vida, especialmente Miguel, Sofia e Gabriel. Ricardo sentiu algo se apertar no peito. Ele havia notado a mesma coisa, mas ouvir Helena verbalizando confirmava suas suspeitas mais profundas. A diferença entre como Helena tratava seus filhos e como Camila se comportava perto deles era abissal. Helena conhecia cada choro, cada expressão, cada preferência dos trigêmeos. Sabia que Miguel gostava de ser ninado do lado esquerdo, que Sofia se acalmava com música clássica e que Gabriel adorava quando ela fazia caretas engraçadas. Camila, por outro lado, parecia tratar os três como obstáculos inconvenientes que apareciam em momentos inoportunos. Tenho uma ideia, ele disse, e pela primeira vez em semanas um sorriso apareceu em seu rosto. Mas vou precisar da sua ajuda. Helena o olhou intrigada, enquanto ele se levantava e começava a andar pela sala, claramente formulando um plano que poderia mudar tudo. Vou fingir que estou viajando a negócios. Camila vai vir para cuidar dos trigêmeos. Mas, na verdade, vou estar observando tudo escondido. Senhor Ricardo, tem certeza que isso é uma boa ideia? Helena perguntou preocupada. Ela conhecia bem o temperamento de Camila quando pensava que ninguém estava observando. Havia presenciado momentos onde a máscara de doçura escorregava, revelando irritação e impaciência que deixavam Helena profundamente inquieta. Helena, eu preciso saber se posso confiar nela com meus filhos. Se ela realmente é a mulher que aparenta ser, ou se... Ele parou, não querendo verbalizar seus maiores medos. E se não for? Ricardo olhou pela janela, onde o sol começava a nascer pintando o céu de dourado. Então pelo menos vou descobrir antes que seja tarde demais. O que nenhum dos dois sabia era que Camila também tinha seus próprios planos para aqueles dias. Planos que envolviam muito mais do que simplesmente cuidar de 3 bebês. Na verdade, ela havia descoberto informações sobre a verdadeira extensão da fortuna de Ricardo através de uma amiga que trabalhava no Banco Central Nacional e estava determinada a garantir seu futuro. Não importava o que precisasse fazer. Camila havia investigado discretamente sobre a herança que Ricardo receberia quando Miguel, Sofia e Gabriel completassem determinada idade. Havia descoberto sobre as propriedades, os investimentos internacionais, as ações da empresa que valiam milhões. Ela sabia exatamente o que estava em jogo e não pretendia deixar essa oportunidade escapar.
Helena sentia um aperto no coração toda vez que pensava na possibilidade de Ricardo se casar novamente. Não apenas porque desconfiava das intenções de Camila, mas porque ao longo desses meses havia desenvolvido sentimentos que jamais ousaria confessar. "Quando você quer começar esse teste?" ela perguntou, tentando manter a voz firme. "Hoje mesmo. Vou ligar para Camila e dizer que preciso viajar para São Paulo urgentemente. Um problema nos escritórios da Corporação Almeida que só eu posso resolver." Helena assentiu, mas por dentro estava aterrorizada com o que eles poderiam descobrir. Ou pior ainda, com o que Camila poderia fazer com os trigêmeos quando pensasse que estava completamente sozinha com eles. "E como você vai observar sem ser visto?" Ricardo sorriu, pela primeira vez parecendo realmente determinado. "A mansão tem um sistema de monitoramento completo. Vou ficar no escritório secreto do porão. Camila nem sabe que ele existe." A ligação para Camila foi feita às 7 da manhã, e Ricardo controlou cada palavra para soar genuinamente preocupado. "Amor, aconteceu algo terrível na filial de São Paulo. Os auditores da Receita Federal apareceram sem aviso e estão questionando toda a nossa operação", ele disse, caminhando pela sala enquanto Helena organizava discretamente o café da manhã dos trigêmeos. "Preciso viajar hoje mesmo, ou posso perder a empresa inteira." Do outro lado da linha, Camila fez exatamente o que ele esperava. Ofereceu-se imediatamente para cuidar das crianças. "Claro, Ricardo, não se preocupe com mais nada. Eu cuido de tudo aqui. Miguel, Sofia e Gabriel ficarão em ótimas mãos", ela disse com aquela voz doce que ele havia aprendido a desconfiar. "Quando você volta?" "Não sei ao certo. Podem ser 2, 3 dias. Talvez uma semana inteira", Ricardo respondeu, observando Helena fazer uma careta preocupada. "Você tem certeza que consegue? São 3 bebês, Camila. Não é brincadeira." "Amor, eu adoro eles. Vai ser uma oportunidade maravilhosa para criarmos um vínculo maior", Camila respondeu, e pela primeira vez, Ricardo prestou atenção real no tom artificial de suas palavras. "Quando você sai?" "Daqui a 2 horas. Meu voo é às 10. Depois de desligar, Ricardo se virou para Helena, que estava claramente nervosa. "Ainda dá tempo de cancelar tudo isso", ela disse, segurando Miguel no colo enquanto preparava a mamadeira. "Senhor Ricardo, eu tenho um pressentimento muito ruim. Helena, eu preciso saber a verdade. Não posso construir uma família baseada em mentiras", ele respondeu, mas pela primeira vez começou a questionar se estava fazendo a coisa certa. A preparação para a falsa viagem foi meticulosa. Ricardo arrumou uma mala, deixou-a na entrada principal para que Camila pudesse ver e explicou para Helena como funcionava o sistema de câmeras ocultas que havia instalado anos antes para a segurança da propriedade. "O escritório secreto fica atrás da biblioteca do porão. Tem uma porta disfarçada entre as estantes de economia", ele explicou, mostrando para Helena como acessar o cômodo. "Dali posso ver e ouvir tudo o que acontece na casa. Salas, quartos, cozinha, até o jardim." Helena tocou nervosamente em seu colar, um pequeno crucifixo que sua avó havia lhe dado antes de morrer. "E se ela descobrir que você está aqui?" "Não vai descobrir. Oficialmente, eu estou em São Paulo resolvendo uma crise que pode quebrar a Corporação Almeida", Ricardo disse, mas Helena percebeu a ansiedade em sua voz. Camila chegou pontualmente ao meio-dia, usando um vestido claro que a fazia parecer a imagem perfeita da madrasta carinhosa. Ela trouxe uma mala pequena e um sorriso radiante que não chegava aos olhos. "Onde estão meus pequenos?" ela perguntou assim que entrou. Mas Helena notou como ela olhou primeiro para a decoração cara da sala, antes de perguntar pelas crianças. "Estão no quarto, acabaram de acordar da soneca da manhã", Helena respondeu, observando cada movimento de Camila. "E Ricardo já viajou?" "Sim, senhora. Saiu há 1 hora, muito preocupado com os problemas da empresa." Camila assentiu, e Helena jurou ter visto um brilho diferente em seus olhos, como se estivesse aliviada por finalmente estar sozinha na mansão. Do escritório secreto, Ricardo observava tudo através dos monitores de alta definição. Ele havia testado o sistema várias vezes e sabia que podia ver e ouvir cada canto da casa com perfeita claridade. Camila passou a primeira hora explorando a mansão com uma curiosidade que deixou Ricardo desconfortável. Ela abriu gavetas,
examinou documentos que estavam sobre a mesa do escritório principal e até verificou o conteúdo do cofre que ficava atrás do quadro na sala de estar. Interessante. Ricardo murmurou para si mesmo. Muito interessante. Foram quase 3 horas antes que Camila finalmente fosse verificar os trigêmeos. Helena havia cuidado de tudo até então. Trocou fraldas, deu mamadeira, brincou com eles no berçário. Camila apareceu na porta do quarto apenas quando Helena estava terminando de dar banho em Sofia. Como eles estão? Camila perguntou, mas manteve distância, como se os bebês fossem algum tipo de experimento científico que ela precisava observar de longe. Estão ótimos. Miguel e Gabriel estão brincando no berçário e Sofia acabou de tomar banho. Helena respondeu, secando cuidadosamente a menininha. Que bom. Você pode continuar cuidando deles normalmente. Eu vou organizar algumas coisas para o Ricardo. Helena franziu a testa. Organizar o quê? Documentos, papéis importantes? Ele disse que eu podia ajudar com a administração da casa. Camila respondeu rapidamente. Mas Helena percebeu a mentira imediatamente. Do porão, Ricardo assistia com crescente indignação enquanto Camila voltou ao seu escritório e começou a fotografar documentos com o celular. Ela abriu pastas confidenciais, copiou informações bancárias e até tentou acessar o computador pessoal dele. Essa mulher está me roubando. Ele sussurrou, gravando tudo que via. Mas o pior ainda estava por vir. Era quase o fim da tarde quando Gabriel começou a chorar no berçário. Helena havia saído rapidamente para buscar fraldas no estoque e Camila estava sozinha na sala principal quando o choro se intensificou. Ricardo observou pelos monitores enquanto Camila bufava irritada e caminhava relutantemente até o quarto dos bebês. Gabriel estava claramente desconfortável, provavelmente com fome ou precisando trocar a fralda. O que você quer agora? Camila murmurou com uma voz completamente diferente da doçura que sempre usava na frente de Ricardo. Sua mãe está morta e seu pai não está aqui. É só eu e vocês. E eu não tenho a menor paciência para isso. Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Camila olhou ao redor para ter certeza de que Helena não estava por perto. Então se aproximou do berço com uma expressão que Ricardo nunca havia visto antes. Era frieza pura, desprezo mal disfarçado. Vocês são minha passagem para uma vida de milhões, ela disse para Gabriel, que continuava chorando. Então vão ter que se acostumar comigo, querendo ou não. Sua babá não vai ficar aqui para sempre. Gabriel chorou ainda mais alto, e Camila perdeu completamente a compostura. Fica quieto! Ela gritou, batendo a mão na lateral do berço com força suficiente para fazer todo o móvel balançar. Ricardo se levantou do computador, pronto para subir correndo, quando viu Helena aparecer na porta do quarto. Senhora Camila! Helena exclamou claramente chocada. O que está acontecendo? Camila se virou rapidamente, e em segundos, sua máscara de bondade estava de volta no lugar. Ah, Helena, que bom que você voltou. Gabriel está muito agitado e eu não sei o que fazer. Mas Helena havia ouvido tudo. Ela viu a expressão no rosto de Camila antes da transformação. Ouviu o grito, percebeu como o berço ainda balançava levemente. Eu cuido dele, Helena disse friamente, pegando Gabriel no colo e o acalmando imediatamente com movimentos suaves e palavras carinhosas em espanhol. Camila observou com inveja mal disfarçada como Gabriel parou de chorar instantaneamente nos braços de Helena. Como você faz isso? Camila perguntou, mas havia acidez em sua voz, ao invés de admiração genuína. Amor, Helena respondeu simplesmente. Eles sentem quando alguém realmente se importa com eles. A tensão no quarto era palpável. Camila entendeu perfeitamente a indireta e seus olhos se estreitaram perigosamente. Bem, Helena, já que você é tão boa com eles, pode continuar cuidando de tudo. Eu tenho outras responsabilidades. Depois que Camila saiu, Helena sussurrou para Gabriel. Não se preocupe, pequenininho. Eu não vou deixar nada acontecer com vocês. No porão, Ricardo estava devastado. Em poucas horas, havia visto a mulher que pensava amar mostrar sua verdadeira face. Camila não apenas não se importava com seus filhos. Ela os via como obstáculos inconvenientes em seu plano de se apoderar de sua fortuna. Mas havia algo mais que o deixava ainda mais abalado. A forma como Helena defendeu Gabriel,
como ela naturalmente sabia exatamente como acalmar seus filhos, como ela olhava para eles com amor genuíno e incondicional. Pela primeira vez, Ricardo começou a entender que talvez estivesse procurando amor no lugar errado. A noite chegou com uma tensão que Helena nunca havia sentido antes na mansão. Depois do incidente com Gabriel, ela manteve os trigêmeos sob vigilância constante, não confiando nem por um segundo em deixar Camila sozinha com eles novamente. Eram quase 9 da noite quando Helena colocou Miguel, Sofia e Gabriel para dormir, cantando baixinho a canção de ninar em espanhol que sempre os acalmava. Camila havia passado o resto do dia trancada no escritório de Ricardo, e Helena podia ouvir o som constante de gavetas sendo abertas e papéis sendo manuseados. O que será que ela está procurando? Helena murmurou para si mesma, ajeitando o cobertor de Sofia com cuidado maternal. Do porão, Ricardo assistia a tudo com o coração partido. A diferença entre como Helena tratava seus filhos e como Camila se comportava era como comparar o dia com a noite. Helena beijava delicadamente a testa de cada bebê antes de sair do quarto, enquanto Camila nem sequer havia retornado ao berçário depois do episódio da tarde. Mas o que Ricardo estava prestes a descobrir superaria suas piores expectativas. Às 10 da noite, quando Helena finalmente foi para o quarto que Ricardo havia preparado para ela no andar dos funcionários, Camila fez uma ligação que mudaria tudo para sempre. "Fernando, sou eu", Camila disse caminhando pela sala principal enquanto falava ao telefone. "Sim, estou sozinha na mansão. Ricardo viajou." Ricardo se inclinou para mais perto do monitor, aumentando o volume para não perder nenhuma palavra. "Amor, você não vai acreditar no que eu descobri aqui", Camila continuou, e o tom íntimo que ela usava fez o estômago de Ricardo revirar. "A fortuna desse homem é muito maior do que imaginávamos." Fernando. Ricardo nunca havia ouvido esse nome antes, mas pela forma como Camila falava, ficou claro que essa não era uma conversa casual entre conhecidos. "Encontrei os documentos do testamento da esposa dele." "Helena Rodrigues." "Não, idiota. Helena não é a esposa. A esposa morreu no parto." Camila riu cruelmente. "Helena é só a empregada. Mas escuta isso. Se eu me casar com Ricardo e algo acontecer com ele, eu herdo tudo. Tudo, Fernando. A corporação Almeida, as propriedades, as contas no exterior." Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Camila não estava apenas interessada em seu dinheiro. Ela estava planejando algo muito pior. "Os bebês? Eles são um problema, mas nada que não possamos resolver depois do casamento?" Camila disse com uma frieza que gelou o sangue de Ricardo. "Eles são prematuros, qualquer coisa pode acontecer. Crianças são tão frágeis." A implicação das palavras de Camila era clara demais para ser ignorada. Ricardo precisou se segurar na cadeira para não subir correndo e confrontá-la imediatamente. "Fernando, amor, em 3 meses estaremos milionários. Só preciso convencer esse idiota romântico a se casar comigo rapidamente." Camila continuou. "Ele está tão desesperado por uma mãe para os filhos que vai aceitar qualquer coisa." No andar de cima, Helena havia acordado com sede e desceu silenciosamente para a cozinha buscar um copo d'água. Quando ouviu vozes vindas da sala, instintivamente se escondeu atrás da porta da despensa, prestando atenção na conversa. O que ela ouviu a fez tremer de medo e raiva. "A empregada é um problema", Camila estava dizendo. "Ela é muito próxima das crianças e do Ricardo. Vou ter que encontrar um jeito de me livrar dela antes do casamento. Talvez acusá-la de roubo, ou coisa pior." Helena cobriu a boca com as mãos para abafar um grito de indignação. Ela havia dedicado sua vida a cuidar daquela família. Amava aqueles bebês como se fossem seus próprios filhos, e Camila estava planejando destruir tudo. "Não, Fernando, eu não posso simplesmente sair correndo com o dinheiro", Camila disse irritada. "Ele tem advogados, sistemas de segurança, proteções legais. A única forma de conseguir tudo é através do casamento. E se ele morrer depois, bem, acidentes acontecem." Ricardo estava gravando cada palavra, mas parte dele queria que aquilo fosse apenas um pesadelo terrível, do qual ele pudesse acordar. A mulher que ele havia pensado em apresentar aos filhos como nova mãe, estava planejando não apenas roubar sua fortuna, mas potencialmente fazer mal aos trigêmeos. "Preciso desligar.
Vou verificar se as crianças estão quietas e depois subir para dormir, Camila disse. Amanhã começo a fase 2 do plano. Tenho que fazer esse homem se apaixonar perdidamente por mim. Camila desligou o telefone e se dirigiu em direção ao quarto dos bebês. Mas Helena chegou lá primeiro, fingindo que estava verificando se estava tudo bem. Eles estão dormindo tranquilos, Helena disse quando Camila apareceu na porta. Que bom, Camila respondeu. Mas Helena percebeu um brilho estranho em seus olhos quando ela olhou para os berços. Helena, posso conversar com você sobre uma coisa? Claro, senhora. Ricardo e eu estamos pensando em nos casar em breve. Camila mentiu com uma naturalidade assustadora. E quando isso acontecer, vamos querer um pouco mais de privacidade familiar. Você entende, né? Helena entendeu perfeitamente. Camila estava começando a prepará-la para ser dispensada. Entendo, Helena respondeu calmamente, mas por dentro estava fervendo. Ótimo. Tenho certeza que você vai encontrar uma família maravilhosa para trabalhar. Posso até dar excelentes referências. Camila sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Depois que Camila subiu para o quarto de hóspedes, Helena ficou no berçário observando os trigêmeos dormirem. Seu coração estava despedaçado. Ela havia perdido sua própria família anos antes em um acidente terrível na Argentina, e esses bebês haviam se tornado sua razão de viver. A ideia de perdê-los, especialmente para alguém como Camila, era insuportável. Eu não vou deixar ela fazer mal a vocês, Helena sussurrou, tocando delicadamente no rostinho de cada criança. Não sei como, mas vou proteger vocês. No porão, Ricardo estava em estado de choque completo. Ele havia planejado descobrir se Camila realmente amava seus filhos, mas descobriu algo muito pior. Ela era uma criminosa perigosa que representava uma ameaça real para sua família. Mas havia algo mais que o estava destroçando por dentro. Durante toda aquela situação terrível, a única pessoa que havia demonstrado amor genuíno e proteção incondicional pelos trigêmeos foi Helena. Ela não estava lá por dinheiro ou interesse pessoal. Ela estava lá porque realmente se importava. Ricardo começou a perceber algo que deveria ter sido óbvio desde o início. Helena conhecia cada detalhe sobre seus filhos, cada necessidade, cada personalidade. Ela havia sacrificado sua própria vida social, seus próprios sonhos, para cuidar de uma família que nem sequer era sua. E ela fazia tudo isso com um amor que Camila jamais seria capaz de fingir. Como eu fui tão cego? Ele murmurou para si mesmo. Era quase meia-noite quando Helena desceu novamente para verificar se tinha trancado todas as portas. Não confiava em Camila e queria ter certeza de que a casa estava completamente segura. Foi quando ela ouviu um ruído estranho vindo da direção da biblioteca. Curiosa e preocupada, Helena se dirigiu até lá e descobriu algo que a deixou completamente confusa. Uma das estantes parecia ter se movido levemente, revelando uma fresta escura atrás dela. Que estranho, ela murmurou, se aproximando para investigar. No escritório secreto, Ricardo ouviu os passos de Helena e percebeu que ela havia descoberto a entrada. Ele não podia mais continuar escondido, especialmente depois de tudo que havia presenciado. Helena merecia saber a verdade, e ele precisava da ajuda dela para proteger seus filhos. Lentamente, Ricardo abriu a porta secreta, e Helena quase gritou de susto ao vê-lo emergir das sombras. Senhor Ricardo, ela sussurrou levando a mão ao peito. O senhor não viajou? Helena, preciso contar tudo para você, Ricardo disse, e pela primeira vez em meses, ela viu lágrimas genuínas em seus olhos. Camila não é quem pensamos que ela é. E você? Você precisa saber a verdade sobre tudo. Helena estava tremendo quando Ricardo emergiu das sombras. Mas não era medo. Era uma mistura devastadora de alívio, confusão e terror pelo que havia descoberto sobre Camila. Senhor Ricardo, eu ouvi tudo. Helena sussurrou, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ela está planejando fazer mal aos bebês. Está planejando fazer mal ao senhor também. Ricardo fechou a porta secreta atrás dele e se aproximou de Helena, vendo o desespero genuíno em seus olhos. Durante todos esses meses, observando-a cuidar de seus filhos, ele havia notado como ela se dedicava completamente a eles, mas só agora percebia a profundidade do amor que ela sentia pela família dele.
Helena, sente-se, por favor. Ele disse, conduzindo-a até uma das poltronas da biblioteca. Preciso explicar tudo. E preciso pedir desculpas. Desculpas? Por quê? Helena perguntou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Por ter duvidado de você. Por ter testado você indiretamente. Por não ter percebido antes que a pessoa que realmente se importa com minha família estava bem na minha frente o tempo todo. As palavras de Ricardo fizeram Helena parar de chorar instantaneamente. Ela o olhou com surpresa, tentando entender o que ele estava dizendo. Eu montei tudo isso, a viagem falsa, as câmeras, o esconderijo, para descobrir se Camila realmente amava Miguel, Sofia e Gabriel. Ricardo continuou, se sentando na poltrona ao lado dela. Mas descobri algo muito pior do que eu imaginava, e descobri algo muito melhor também. O que o senhor quer dizer? Ricardo respirou fundo, preparando-se para uma confissão que mudaria tudo entre eles. Helena, durante esses meses observando você com meus filhos, vendo como você cuida deles, como você os ama, como você sacrificou sua própria vida para estar aqui, eu percebi que estava procurando uma mãe para eles no lugar errado. Helena sentiu seu coração disparar, mas tentou se manter racional. Senhor Ricardo, eu sou apenas a funcionária. A senhora Camila é... Camila é uma criminosa. Ricardo a interrompeu firmemente. Você ouviu a conversa dela. Ela está planejando se casar comigo para herdar minha fortuna e depois... Deus me perdoe, Helena. Ela falou sobre fazer algo com as crianças. As lágrimas voltaram aos olhos de Helena, mas agora eram lágrimas de fúria protetora. Eu não vou deixar ela encostar um dedo nos bebês. Eu faria qualquer coisa para proteger eles. A intensidade da declaração de Helena tocou o Ricardo profundamente. Ali estava uma mulher que não tinha nenhuma obrigação legal ou familiar com seus filhos, mas que estava disposta a protegê-los com a própria vida. Helena, eu preciso te contar sobre Helena, Ricardo disse, mudando de assunto de forma aparentemente abrupta. Minha esposa morreu no parto, mas antes de morrer, ela me fez prometer algo. Helena o olhou atentamente, sentindo que estava prestes a ouvir algo muito importante. Helena me fez prometer que quando eu encontrasse alguém para amar novamente, seria alguém que amasse nossos filhos como se fossem seus próprios. Alguém que escolhesse estar com nossa família por amor, não por interesse. O silêncio que se seguiu foi pesado de significado. Helena, Ricardo continuou, sua voz carregada de emoção. Você conhece cada choro dos meus filhos. Você sabe que Miguel gosta de ser ninado do lado esquerdo, que Sofia se acalma com música clássica, que Gabriel adora suas caretas engraçadas. Você acorda de madrugada quando eles choram, mesmo não sendo sua obrigação. Você canta para eles em espanhol, inventa brincadeiras, trata cada um como um indivíduo único. Helena estava chorando novamente, mas agora não sabia se era de felicidade ou tristeza. Senhor Ricardo, eu não sou mais seu patrão, Helena. Pelo menos não quero mais ser apenas isso, Ricardo disse, pegando delicadamente as mãos dela. Nesses meses, você se tornou muito mais que uma funcionária. Você se tornou a alma desta casa. Helena olhou para ele através das lágrimas, vendo algo em seus olhos que nunca havia ousado imaginar que existisse. Mas eu sou apenas uma imigrante argentina. Não tenho dinheiro, não tenho posição social. Não tenho nada para oferecer além do meu amor por esses bebês, Helena disse, sua voz quebrando. Helena, Ricardo disse, levando as mãos dela ao rosto para secar suas lágrimas. Você tem tudo o que importa. Você tem o coração mais puro que eu já conheci. Você ama meus filhos de verdade. E eu me apaixonei por você. O mundo parou para Helena naquele momento. Durante todos esses meses, ela havia guardado seus sentimentos no fundo do coração, convencida de que eram impossíveis e inapropriados. Mas agora, olhando nos olhos de Ricardo, ela viu a mesma vulnerabilidade, o mesmo amor que sentia por ele. Eu também me apaixonei por você, ela sussurrou, mal conseguindo acreditar que estava dizendo aquelas palavras. Mas achei que nunca poderia, que o senhor jamais... Viu como éramos dois idiotas? Ricardo sorriu através das próprias lágrimas. Eu estava procurando uma mãe perfeita para meus filhos, enquanto ela já estava aqui, cuidando deles com mais amor do que eu poderia ter sonhado. Eles ficaram assim por alguns momentos, segurando as mãos um do outro,
processando a magnitude do que acabara de acontecer. Mas a realidade logo voltou à tona. Ricardo, Helena disse usando seu nome pela primeira vez. O que vamos fazer com Camila? Ela é perigosa. Tenho tudo gravado. A conversa com Fernando, os documentos que ela fotografou, tudo. Vou entregar para meu advogado amanhã e para a polícia também. Ricardo respondeu, voltando ao modo protetor. Mas esta noite precisamos ter muito cuidado. Ela não pode descobrir que você não viajou. Exato. E ela não pode descobrir que sabemos dos planos dela. Helena assentiu, mas uma preocupação surgiu em seu rosto. E se ela tentar fazer algo esta noite? E se ela... Não vai acontecer nada com os bebês. Ricardo a tranquilizou firmemente. Vou ficar acordado a noite toda monitorando as câmeras. E você? Eu vou dormir no quarto deles. Direi para Camila que Sofia estava agitada e que decidi ficar lá para não incomodar ninguém. Perfeito. Ricardo se levantou e ajudou Helena a fazer o mesmo. Por um momento, eles ficaram muito próximos e ele hesitou antes de tocar delicadamente no rosto dela. Helena, eu sei que tudo isso é muito confuso e assustador. Não quero que você se sinta pressionada sobre nada que eu disse. Helena o interrompeu colocando a mão sobre a dele. Ricardo, eu amo você há meses. Amo você, amo Miguel, amo Sofia, amo Gabriel. Vocês são minha família, mesmo que eu não tivesse coragem de admitir antes. Dessa vez foi Ricardo quem não conseguiu conter as lágrimas. Depois de tantos meses de solidão, de dúvidas, de medo de nunca encontrar alguém que pudesse amar seus filhos de verdade, ele havia descoberto que essa pessoa estava bem ali, cuidando deles todos os dias com dedicação absoluta. Amanhã vamos resolver toda essa situação com Camila, Ricardo disse, segurando o rosto de Helena entre as mãos. E depois vamos conversar sobre nosso futuro, sobre o futuro da nossa família. Helena sorriu através das lágrimas, sentindo pela primeira vez em anos que pertencia verdadeiramente a algum lugar. Nossa família, ela repetiu, saboreando as palavras. Gosto de como isso soa. Eles se abraçaram ali na biblioteca. Dois corações que haviam encontrado um ao outro no meio de uma das situações mais perigosas de suas vidas. Mas mesmo com todo o medo do que Camila poderia fazer, pela primeira vez, ambos sentiam que não estavam mais sozinhos. Agora vá, Ricardo sussurrou. Proteja nossos bebês. Eu vou proteger você. A madrugada chegou tensa e silenciosa. Helena havia se instalado no quarto dos trigêmeos como planejado, dormindo numa cadeira ao lado dos berços, pronta para proteger as crianças a qualquer sinal de perigo. Ricardo permaneceu no escritório secreto, monitorando cada movimento através das câmeras, com o celular na mão pronto para chamar a polícia ao menor indício de ameaça. Mas foi Camila quem trouxe o perigo até eles. Às 3 da madrugada, ela desceu silenciosamente as escadas e foi direto ao escritório de Ricardo. Helena observou pelos monitores internos que Ricardo havia ensinado a usar, vendo Camila conectar um pendrive no computador e começar a transferir arquivos massivos. Ela está roubando informações da empresa. Helena sussurrou no pequeno rádio que Ricardo havia dado para ela. Documentos, contratos, tudo. Estou vendo. Continue gravando, Ricardo respondeu do porão, sua raiva crescendo a cada arquivo copiado. Mas o que aconteceu a seguir superou todas as expectativas. Camila fez uma segunda ligação para Fernando, e desta vez as revelações foram ainda mais chocantes. Fernando, amor, acelerei o cronograma, ela disse, verificando nervosamente se Helena não estava por perto. Encontrei algo muito melhor que apenas casar com Ricardo. Do porão, Ricardo aumentou o volume ao máximo. Descobri que ele tem uma apólice de seguro de vida de 50 milhões de reais e tem uma cláusula muito interessante. Se ele morrer em acidente doméstico, o valor dobra. Camila disse com uma frieza que gelou o sangue de Ricardo. 100 milhões, Fernando. 100 milhões que podem ser nossos em questão de dias, não meses. Helena cobriu a boca para abafar um grito de horror. Camila não estava apenas planejando roubar, estava planejando assassinato. Não, idiota, não posso simplesmente empurrá-lo da escada, tem que parecer acidental. Camila continuou irritada. Mas já tenho um plano. Amanhã à noite, quando ele voltar da viagem, vou preparar um jantar romântico.
Um jantar muito especial. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. A mulher que ele havia pensado em apresentar aos filhos como madrasta estava planejando não apenas matá-lo, mas fazê-lo de forma premeditada e calculista. A substância perigosa que você conseguiu com seu amigo farmacêutico vai resolver tudo. É indetectável, Camila disse. Um homem estressado, que perdeu a esposa recentemente, criando 3 bebês sozinho, ninguém vai suspeitar de nada. Helena estava tremendo de fúria e medo. Ela precisava avisar Ricardo imediatamente, mas não podia sair do quarto dos trigêmeos. E depois? Fernando perguntou pelo telefone. Depois eu me torno a viúva enlutada, herdeira de uma fortuna bilionária. As crianças vão para um orfanato. São muito pequenas para lembrar de mim. E nós vamos viver como reis no exterior. Camila respondeu com uma naturalidade que demonstrava o quão profundamente psicopata ela realmente era. Amanhã à noite, Fernando. Amanhã à noite seremos livres e ricos. Quando Camila desligou, ela não voltou para o quarto. Em vez disso, foi até a cozinha e Ricardo observou com horror crescente enquanto ela abria uma pequena garrafa e despejava algo dentro do açucareiro. Ela já está envenenando a casa, Ricardo murmurou, gravando cada segundo. Mas o pior ainda estava por vir. Camila decidiu verificar os bebês antes de subir, e quando entrou no quarto, encontrou Helena dormindo na cadeira. Helena, ela disse em voz baixa, acordando-a. O que você está fazendo aqui? Helena se levantou rapidamente, fingindo ter acabado de acordar. Sofia estava muito agitada mais cedo. Decidi ficar aqui para não incomodar a senhora. Camila olhou para os berços onde os 3 bebês dormiam tranquilamente, e Helena notou algo terrível em sua expressão. Era como se ela estivesse calculando algo, avaliando uma situação. Helena, tenho uma pergunta para você, Camila disse, se aproximando perigosamente. O que você faria se algo acontecesse com Ricardo? A pergunta pegou Helena desprevenida, mas ela conseguiu manter a compostura. Como assim, senhora? Se ele morresse? Se ele tivesse um acidente? O que você faria com as crianças? Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Camila estava testando-a, tentando descobrir se ela seria um obstáculo em seus planos. Eu cuidaria deles, claro, Helena respondeu honestamente. Eles não têm mais ninguém. Mesmo sem ser paga, mesmo sem ter obrigação legal, eles são minha família, Helena disse simplesmente, e percebeu imediatamente que havia dito a coisa errada. Os olhos de Camila se estreitaram perigosamente. Sua família? Helena, você é apenas uma empregada. Essas crianças não são sua responsabilidade. Eu só quis dizer que me apeguei muito a eles. É melhor você entender uma coisa. Camila a interrompeu, sua voz ficando fria como gelo. Quando Ricardo e eu nos casarmos, você não vai mais trabalhar aqui. Na verdade, estou pensando que talvez seja melhor você procurar outro emprego antes disso. Helena fingiu submissão, abaixando a cabeça. Sim, senhora. Ótimo. E Helena? Seria terrível se você espalhasse rumores ou fofocas sobre nossa família depois que sair daqui. Pessoas que fazem isso às vezes se metem em problemas sérios. A ameaça era clara e direta. Helena assentiu, mas por dentro estava fervendo de raiva. Como Camila ousava ameaçá-la na frente dos bebês que Helena amava mais que a própria vida. Depois que Camila saiu, Helena imediatamente contatou Ricardo pelo rádio. Ricardo, ela me ameaçou. E há algo mais. Ela colocou alguma coisa no açucareiro da cozinha. Eu vi tudo. Helena, você está em perigo. Ela suspeita que você pode ser um obstáculo. Não me importa comigo. Me importo com Miguel, Sofia e Gabriel. Helena, escute-me, Ricardo disse, sua voz carregada de emoção. Eu não vou deixar nada acontecer com você ou com nossos filhos. Amanhã cedo, antes dela acordar, vou ligar para meu advogado e para a polícia. Tenho evidências suficientes para prendê-la por tentativa de homicídio, conspiração e mais uma dúzia de crimes. E se ela descobrir que você não viajou? Não vai descobrir. Vou manter a farsa até a polícia chegar. Helena olhou para os trigêmeos dormindo pacificamente, completamente alheios ao perigo que os rodeava. Ricardo, prometa-me uma coisa. Qualquer coisa. Se algo der errado, se algo acontecer comigo, proteja os bebês. Faça o que for preciso, mas proteja eles. Helena,
Não vai acontecer nada com você, eu prometo. Prometa mesmo assim. Ricardo sentiu um nó na garganta. Eu prometo. Mas você também tem que me prometer que vai ser cuidadosa, que não vai se arriscar desnecessariamente. Prometo. O resto da noite passou com tensão extrema. Helena permaneceu no quarto dos bebês, enquanto Ricardo monitorava cada movimento de Camila. Ela ainda desceu 2 vezes. Uma para verificar se havia trancado a porta dos fundos, outra para examinar novamente o escritório, como se estivesse memorizando detalhes para algum plano futuro. Quando o sol finalmente começou a nascer, Ricardo se preparou para a fase final de sua armadilha. Ele tinha todas as evidências necessárias para destruir Camila legalmente, mas ainda precisava fazer isso sem colocar Helena ou os bebês em risco. Helena, ele chamou pelo rádio. Em 1 hora vou ligar para o Dr. Henrique Albuquerque, meu advogado, e para o delegado Santos da Delegacia Central. Quando eles chegarem, você precisa estar preparada para confirmar tudo o que presenciou. Estou pronta. Depois disso, quando Camila estiver presa, nós vamos sentar e conversar sobre nosso futuro, o futuro real da nossa família. Helena sorriu pela primeira vez em horas, olhando para Miguel, Sofia e Gabriel. Nossa família vai ficar segura. Nossa família vai ser perfeita, Ricardo respondeu. E pela primeira vez desde o início daquela provação terrível, ele realmente acreditou que tudo ia dar certo. O amanhecer de segunda-feira trouxe consigo uma atmosfera de tempestade iminente. Ricardo havia passado a noite em claro, organizando meticulosamente todas as evidências que havia coletado contra Camila. Gravações em áudio, vídeos das câmeras de segurança, registros dos documentos que ela havia fotografado, tudo estava pronto para ser entregue às autoridades. Às 6 da manhã, ele fez a primeira ligação. Dr. Henrique, é Ricardo Almeida. Preciso que o senhor venha à minha casa imediatamente. É uma emergência que envolve tentativa de homicídio e conspiração, Ricardo disse ao telefone, mantendo a voz baixa no escritório secreto. Ricardo, pensei que você estava em São Paulo resolvendo aquela questão da receita. O advogado respondeu, claramente confuso. Essa viagem foi uma armadilha que montei para descobrir algo terrível. Dr. Henrique, minha vida e a vida dos meus filhos estão em perigo. A mulher com quem eu estava me relacionando é uma criminosa perigosa. O tom urgente de Ricardo convenceu o advogado imediatamente. Chego aí em 40 minutos. Não faça nada até eu chegar. A segunda ligação foi para a polícia. Delegado Santos, Ricardo Almeida. Preciso fazer uma denúncia urgente sobre tentativa de assassinato premeditado. Tenho todas as evidências gravadas. Senhor Almeida, você não estava viajando? Sua secretária cancelou nossa reunião de ontem por isso. É uma longa história, delegado. O importante é que descobri um plano para me envenenar esta noite. A pessoa responsável está na minha casa neste momento. Não se aproxime dela. Estamos indo para aí agora. No andar dos trigêmeos, Helena havia acordado cedo e estava preparando o café da manhã dos bebês quando Camila desceu para a cozinha. O contraste entre as duas mulheres era gritante. Helena, com seu uniforme simples e movimentos naturalmente carinhosos com as crianças, e Camila, impecavelmente arrumada mesmo às 7 da manhã, evitando qualquer contato visual com os berços. Bom dia, Helena, Camila disse com falsa cordialidade. Como foi a noite? As crianças dormiram bem? Sim, senhora. Foram uns anjos, Helena respondeu, tentando manter a voz normal enquanto internamente lutava contra a raiva de saber exatamente quem era a mulher à sua frente. Camila se aproximou do fogão onde Helena esquentava as mamadeiras. Helena, estive pensando na nossa conversa de ontem. Sobre você procurar outro emprego. Helena continuou mexendo a mamadeira, mas seus músculos se tensionaram. Sim, senhora. Acho que seria melhor você sair hoje mesmo. A frieza na voz de Camila fez Helena se virar para encará-la. Hoje? Mas os bebês? Os bebês não são sua responsabilidade. Camila a cortou secamente. Na verdade, acho que você se envolveu demais emocionalmente com eles. Isso não é saudável para uma empregada. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. Senhora Camila, essas crianças perderam a mãe. Elas precisam de cuidado, de carinho. Elas precisam de uma mãe de verdade, não de uma substituta que vai embora eventualmente. Camila disse, e havia algo cruel em seus olhos. Prepare suas coisas. Quero que você saia antes do almoço.
E os bebês? Quem vai cuidar deles? Camila sorriu, mas não havia calor algum naquele sorriso. Eu vou cuidar. Afinal, em breve serei a mãe deles oficialmente. Helena sentiu o coração se despedaçar. Não pela humilhação de estar sendo despedida, mas pela ideia de deixar Miguel, Sofia e Gabriel sozinhos com uma mulher que ela sabia ser perigosa. Por favor, senhora Camila, Helena disse tentando uma última vez. Deixe-me ficar pelo menos até o senhor Ricardo voltar. As crianças estão acostumadas comigo e... Não! Camila explodiu, mostrando pela primeira vez sua verdadeira personalidade na frente de Helena durante o dia. Você vai sair hoje. Estou cansada da sua presença invasiva nesta casa. O grito acordou Gabriel, que começou a chorar. Instintivamente, Helena se moveu para ir até ele, mas Camila a segurou pelo braço com força. Deixe-o chorar. Ele precisa aprender que você não estará mais aqui. Senhora, por favor, ele é apenas um bebê. E eu disse para deixar. Gabriel chorou mais alto, e logo Miguel e Sofia também acordaram, criando uma sinfonia de choros que ecoava pela mansão. Helena se debateu para se soltar do aperto de Camila, mas ela segurou com mais força ainda. Solte-me! Eles precisam de mim! Eles precisam aprender a viver sem você! Foi nesse momento que a campainha tocou. Camila soltou Helena imediatamente, sua expressão mudando rapidamente para uma máscara de normalidade. Deve ser alguma entrega. Vá atender. Helena correu até os bebês, pegando Gabriel no colo para acalmá-lo, enquanto Camila foi até a porta. Quando ela abriu, encontrou o Dr. Henrique Albuquerque acompanhado de 2 policiais em trajes civis. Bom dia, senhora. Sou o Dr. Henrique, advogado do Sr. Ricardo Almeida. Precisamos falar com ele urgentemente. Camila sentiu um frio na espinha, mas manteve a compostura. Ele não está. Viajou ontem para São Paulo a negócios. Que estranho, disse o delegado Santos, mostrando sua identificação, porque ele nos ligou desta casa há 1 hora. O sangue de Camila gelou. Isso é impossível. Ele está em São Paulo. Eu falei com ele ontem à noite. Senhora, precisamos entrar e verificar a casa, o delegado disse firmemente. Não tem mandado, Camila respondeu tentando ganhar tempo, mas sua voz já tremia. Na verdade, temos, o advogado disse, mostrando os papéis. Ordem de busca e apreensão por suspeita de tentativa de homicídio. Camila sentiu o mundo desabar ao seu redor. Como eles sabiam? Como era possível? Nesse momento, Ricardo emergiu da biblioteca, caminhando calmamente em direção à porta principal. Quando Camila o viu, ela ficou completamente branca. Ricardo, ela sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Olá, Camila. Ele disse com uma calma que contrastava completamente com a tempestade em seus olhos. Surpresa em me ver? Mas você viajou. Eu vi você sair com a mala. A mala era parte do plano para descobrir quem você realmente é. Ricardo respondeu, se aproximando dela lentamente. E descobri muito mais do que imaginava. Camila olhou ao redor, vendo os policiais, o advogado, Ricardo se aproximando. Ela estava encurralada, mas ainda tentou manter a farsa. Amor, não entendo nada. Por que você está fazendo isso? Por que a polícia está aqui? Delegado Santos, Ricardo disse, ignorando completamente a pergunta de Camila. Gostaria que o senhor ouvisse algumas gravações que fiz nas últimas 24 horas. Ricardo acionou o celular e a voz de Camila ecoou pela sala. 100 milhões, Fernando. 100 milhões que podem ser nossos em questão de dias, não meses. Camila sentiu as pernas ficarem bambas. Isso é mentira. É uma montagem. A gravação continuou. O negócio que você conseguiu com seu amigo farmacêutico vai resolver tudo. É indetectável e simula um ataque cardíaco perfeitamente. Parem com isso! Camila gritou, perdendo completamente o controle. Ricardo parou a gravação e olhou diretamente nos olhos dela. Camila Santos, você está presa por conspiração para homicídio, tentativa de envenenamento, roubo de informações confidenciais e ameaças contra testemunhas. Testemunhas? Camila perguntou. E então viu Helena aparecer na sala com Gabriel no colo, seguida por Miguel e Sofia em seus bracinhos. Helena ouviu toda a sua conversa com Fernando ontem à noite. Ricardo continuou.
Ela também presenciou quando você ameaçou fazer mal às crianças e a ela própria. Camila olhou para Helena com ódio puro. Você, sua vagabunda, você armou tudo isso. Cuidado com as palavras, Ricardo disse, sua voz ficando perigosa. Helena é a única razão pela qual meus filhos estão vivos e seguros hoje. O delegado se aproximou de Camila com as algemas. Senhora, tenho o direito de permanecer calada. Não! Camila gritou, tentando correr, mas foi rapidamente contida pelos policiais. Vocês não entendem. Eu amo Ricardo. Eu amo essa família. Você ama meu dinheiro, Ricardo disse friamente, e estava disposta a assassinar para consegui-lo. Enquanto os policiais algemavam Camila, ela se virou para Helena com uma expressão de ódio absoluto. Você acha que ganhou, não é? Acha que ele vai ficar com você? Ela cuspiu as palavras. Você é apenas uma empregada, uma imigrante sem nada para oferecer. Helena olhou para ela com dignidade, segurando Gabriel contra o peito. Eu ofereci amor verdadeiro, algo que você nunca soube o que era. Você vai se arrepender. Todos vocês vão se arrepender, Camila gritou enquanto era arrastada para fora da casa. Depois que a polícia saiu com Camila, um silêncio pesado tomou conta da mansão. Helena ainda segurava Gabriel, que havia parado de chorar, e agora olhava curiosamente ao redor, como se soubesse que o perigo havia passado. Ricardo se aproximou dela lentamente, seus olhos cheios de gratidão e algo mais profundo. Helena, ele disse suavemente, você salvou nossa vida. Salvou a vida dos meus filhos. Nossos filhos, ela corrigiu. E pela primeira vez desde o início de toda aquela provação terrível, ela sorriu genuinamente. Ricardo pegou Sofia no colo e olhou para Helena, que segurava Gabriel, enquanto Miguel babava feliz em seu outro braço. Helena Rodrigues, Ricardo disse, sua voz carregada de emoção. Você aceita oficialmente se tornar mãe dessas 3 crianças? Aceita construir uma família de verdade comigo? Helena olhou para os trigêmeos, depois para Ricardo, e sentiu seu coração transbordar de felicidade. Aceito, ela sussurrou. Aceito com todo o meu coração. Do lado de fora, o Dr. Henrique terminou de conversar com os policiais sobre os próximos passos legais. Quando ele entrou na casa novamente, encontrou Ricardo e Helena sentados no chão da sala, brincando com os 3 bebês, que pareciam mais felizes e relaxados do que ele jamais os havia visto. Ricardo, o advogado disse, vou precisar de alguns documentos para formalizar a denúncia, mas pelo que vimos, Camila vai ficar presa por muito tempo. Dr. Henrique, Ricardo disse, se levantando e mantendo Sofia no colo, quero que o senhor prepare outro tipo de documentação também. Que tipo? Ricardo olhou para Helena, que estava fazendo caretas engraçadas para Gabriel. Documentos de adoção. Helena vai se tornar oficialmente a mãe legal de Miguel, Sofia e Gabriel. Helena parou de brincar e olhou para Ricardo com lágrimas nos olhos. Ricardo, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Ele respondeu, se ajoelhando ao lado dela. Você já é a mãe deles em tudo que importa. Agora vamos fazer isso oficial. O Dr. Henrique sorriu, vendo a família reunida no chão, as crianças risonhas e os 2 adultos irradiando amor e felicidade. Será um prazer preparar esses documentos, ele disse. Na verdade, será uma alegria. 3 semanas se passaram desde a prisão de Camila, e a mansão dos Almeida havia se transformado completamente. O que antes era uma casa silenciosa e melancólica, assombrada pela dor da perda e pela desconfiança, agora transbordava de vida, risadas e amor genuíno. Helena não era mais a funcionária tímida que se escondia nas sombras. Ela havia florescido em sua nova realidade como companheira de Ricardo e mãe dos trigêmeos. Seus passos pela casa tinham uma leveza nova, seus sorrisos eram frequentes e naturais, e sua dedicação às crianças agora vinha acompanhada de uma segurança emocional que as beneficiava imensamente. Miguel, meu amor, não coloque isso na boca, Helena disse rindo, tirando delicadamente um brinquedo da mão do menino que tentava levá-lo à boca pela 10ª vez naquela manhã. Sofia, princesa, deixe sua irmã brincar com o ursinho também. Ricardo observava da porta do berçário, um sorriso permanente estampado no rosto. Aquela cena, Helena no meio dos 3 bebês, todos risonhos e saudáveis,
A luz do sol entrando pela janela e iluminando aquela família perfeita era exatamente o que Helena havia sonhado para seus filhos antes de partir. Como você consegue fazer parecer tão fácil? Ricardo perguntou, se aproximando e se sentando no chão ao lado deles. Porque eu amo. Helena respondeu simplesmente, pegando Gabriel no colo quando ele começou a reclamar por atenção. E porque eles sabem que são amados. Ricardo beijou delicadamente a testa de Helena, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Helena, quero conversar sobre uma coisa importante. E sobre os documentos de adoção? O Dr. Henrique disse que ficam prontos na semana que vem. Não, sobre algo mais importante que isso, Ricardo disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Helena parou de balançar Gabriel e olhou para Ricardo com surpresa. Ricardo. Helena Rodrigues. Você chegou na minha vida no momento mais difícil e sombrio que já vivi. Você não apenas salvou meus filhos, você salvou a mim também, Ricardo disse, abrindo a caixinha e revelando um anel simples, mas deslumbrante. Você me ensinou que amor verdadeiro não se encontra, se reconhece. E eu reconheço você como a mulher que quero ao meu lado para sempre. Helena estava tremendo, lágrimas correndo pelo rosto enquanto ainda segurava Gabriel. Ricardo, casa comigo, Helena. Oficialmente. Seja minha esposa, seja mãe dos meus filhos, seja minha companheira para toda a vida. Helena olhou para os trigêmeos, que pareciam intuir a importância do momento e estavam todos calmos, observando os adultos com seus olhinhos curiosos. Ela olhou para Ricardo, vendo nele não apenas o homem que amava, mas o pai dedicado, o companheiro leal, o protetor da família. Sim, ela sussurrou, depois repetiu mais alto. Sim, claro que sim. Ricardo colocou o anel no dedo dela, e nesse momento, Sofia começou a bater palminhas, como se estivesse aplaudindo. Miguel deu uma gargalhada, e Gabriel fez seus ruídos felizes característicos. Acho que eles aprovaram. Helena riu através das lágrimas. Eles sabem reconhecer amor verdadeiro, Ricardo disse, beijando Helena suavemente enquanto os 3 bebês criavam uma sinfonia de alegria ao redor deles. 2 semanas depois, em uma tarde dourada de outono, a mansão Almeida recebia um pequeno grupo de convidados para uma cerimônia íntima. O Dr. Henrique Albuquerque estava presente, não apenas como advogado, mas como amigo que havia acompanhado toda aquela transformação extraordinária. A irmã de Helena, Mariana Rodrigues, havia vindo da Argentina especialmente para o evento. Ela não conseguia conter as lágrimas de felicidade, ao ver como sua irmã havia encontrado não apenas amor, mas uma família completa. Eu nunca vi Helena tão feliz, Mariana disse para Ricardo enquanto observavam Helena brincando com os trigêmeos no jardim. Desde que nossos pais morreram, ela carregava uma tristeza profunda. Mas olhando para ela agora ela está completa, Ricardo concordou. Assim como eu, assim como as crianças. O juiz Fernando Marques, amigo pessoal do Dr. Henrique, havia concordado em realizar tanto a cerimônia de adoção quanto o casamento civil na própria mansão, compreendendo a importância simbólica de oficializar aquela família no local onde ela havia se formado naturalmente. Estamos reunidos hoje para celebrar não apenas uma união matrimonial, mas o nascimento oficial de uma família que já existia em todos os corações envolvidos, o juiz disse enquanto Ricardo e Helena ficavam de pé diante dele, cada um segurando uma criança, com Miguel dormindo tranquilamente no carrinho ao lado. Helena Rodrigues, você aceita Miguel, Sofia e Gabriel Almeida como seus filhos legais, prometendo amá-los, protegê-los e educá-los como uma mãe dedicada? Eu aceito, Helena disse, sua voz firme e carregada de emoção. Eles já são meus filhos em tudo que importa. Hoje apenas tornamos isso oficial. E você, Ricardo Almeida, confirma seu desejo de que Helena Rodrigues se torne oficialmente mãe dos seus filhos? Confirmo com todo o meu coração, Ricardo respondeu. Não consigo imaginar mãe melhor para eles. Depois de assinados os papéis da adoção, o juiz se dirigiu ao casal para a cerimônia de casamento. Ricardo e Helena, vocês se encontraram nas circunstâncias mais desafiadoras possíveis. O amor de vocês nasceu da proteção mútua, cresceu através da confiança e se fortaleceu através da adversidade. Esse é o tipo de amor que constrói famílias verdadeiras. Helena olhou para Ricardo.
lembrando-se da primeira vez que o viu, devastado pela perda de Helena, tentando desesperadamente ser pai e mãe para 3 recém-nascidos prematuros. Lembrou-se de como seu coração se comoveu, não apenas pela vulnerabilidade dele, mas pela dedicação absoluta às crianças. Ricardo olhou para Helena, lembrando-se de como ela chegou como uma funcionária temporária e se tornou o coração e a alma da casa. Lembrou-se de todas as madrugadas que a encontrou cantando para as crianças, de todas as vezes que ela antecipou as necessidades deles antes mesmo dele perceber. Ricardo Henrique Almeida, você aceita Helena Rodrigues como sua esposa para amá-la, respeitá-la e protegê-la em alegria e tristeza, saúde e doença, riqueza e pobreza, pelo resto da vida? Eu aceito, Ricardo disse, olhando diretamente nos olhos de Helena. Ela já é minha companheira, minha parceira, minha melhor amiga. Hoje apenas oficializamos o que meu coração já sabia. Helena Rodrigues, você aceita Ricardo Henrique Almeida como seu esposo para amá-lo, respeitá-lo e protegê-lo em alegria e tristeza, saúde e doença, riqueza e pobreza, pelo resto da vida? Eu aceito, Helena respondeu, sua voz quebrada de emoção. Ele me deu uma família quando eu pensava que nunca teria uma. Me deu filhos para amar quando achava que seria impossível. Ele me deu um lar. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Sofia escolheu exatamente aquele momento para dar sua primeira risadinha clara e cristalina, como se estivesse celebrando junto com os adultos. Acho que essa é a aprovação oficial. O Dr. Henrique riu, enxugando os próprios olhos. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e as crianças estavam dormindo, Ricardo e Helena se sentaram no terraço da mansão, observando as estrelas. Helena usava um vestido simples, mas elegante, e o anel de casamento brilhava suavemente na luz do luar. Ricardo, Helena disse, se aconchegando ao lado dele, posso te contar uma coisa? Qualquer coisa, minha vida. Os primeiros dias depois que cheguei aqui, quando via você com os bebês, tentando fazer tudo sozinho, meu coração se partia. Não apenas porque você estava sofrendo, mas porque eu via o quanto você os amava. E eu pensei, esse homem merece ter uma família completa novamente. E agora temos. E agora temos, Helena repetiu sorrindo. Mas sabe o que é mais incrível? Eu vim para cá pensando que estava apenas procurando trabalho. Na verdade, estava procurando meu destino. Ricardo beijou o topo da cabeça dela. Helena me fez prometer antes de morrer que quando eu encontrasse alguém para amar novamente, seria alguém que amasse nossos filhos primeiro e a mim depois. Você fez exatamente isso. Porque assim que vi Miguel, Sofia e Gabriel, eles se tornaram meus bebês também. Eu não conseguia separar o amor que sentia por eles do amor que estava crescendo por você. Eles ficaram assim por alguns momentos, abraçados, ouvindo o silêncio tranquilo da noite e o som suave do monitor do bebê que confirmava que as 3 crianças dormiam pacificamente. Helena, Ricardo disse, você sabe o que aconteceu com Camila? O Dr. Henrique me contou. 15 anos de prisão. E Fernando também foi preso. Estava envolvido em vários golpes similares. Helena assentiu, mas não havia satisfação em sua expressão. Eu não sinto raiva dela mais. Sinto pena. Pena! Ela teve a oportunidade de ter tudo isso. Você, as crianças, uma família verdadeira. E jogou tudo fora por ganância. Ela nunca soube o que realmente importa na vida. Ricardo olhou para sua nova esposa, impressionado mais uma vez com a generosidade de seu coração. Como você consegue ser tão boa? Não sou boa. Apenas sei reconhecer um milagre quando vejo um. Helena disse, virando-se para olhá-lo. E nossa família é um milagre, Ricardo. Tudo que passamos, tudo que enfrentamos, nos trouxe exatamente onde precisávamos estar. Na manhã seguinte, Helena acordou com o som familiar dos bebês começando a despertar. Mas pela primeira vez em anos, ela não acordou com ansiedade ou preocupação. Acordou com um sorriso no rosto e paz no coração. Ela se levantou cuidadosamente para não acordar Ricardo e foi até o quarto dos trigêmeos, agora, oficialmente seus filhos. Miguel estava acordado, brincando com os próprios pezinhos. Sofia ainda dormia profundamente. Gabriel estava fazendo os ruídos suaves que indicavam que acordaria em breve.
Bom dia, meus amores. Helena sussurrou, pegando Miguel no colo. Bom dia, meu filho. A palavra filho, em seus lábios, soou natural, perfeita, como se sempre tivesse sido assim. Ricardo apareceu na porta, observando Helena com Miguel. Como se sente, mãe? Helena sorriu radiante, como se finalmente estivesse em casa. Bem-vinda ao primeiro dia do resto das nossas vidas, Ricardo disse, se juntando a ela e pegando Gabriel, que havia acabado de acordar. Sofia abriu os olhos naquele momento e, vendo os dois adultos que mais amava inclinados sobre seu berço, deu seu sorriso mais belo do dia. Olha só, Helena disse maravilhada. Ela está sorrindo para nós, para sua família. Ricardo olhou ao redor do quarto. Helena com Miguel no colo, ele próprio segurando Gabriel, Sofia sorrindo em seu berço, a luz dourada da manhã iluminando tudo com perfeição. Era exatamente a imagem que Helena havia sonhado para seus filhos antes de partir. Obrigado, ele sussurrou, olhando para o céu através da janela. Por quê? Helena perguntou. Por você, por eles, por esta família perfeita que encontramos um no outro. Helena se aproximou dele, Miguel ainda em seus braços, e beijou delicadamente seus lábios. Obrigada a você, por me mostrar que sonhos impossíveis às vezes se tornam realidade. Naquela manhã dourada, com os 3 bebês babando felizes e os 2 adultos irradiando amor e gratidão, a família Almeida Rodrigues estava finalmente completa. Não apenas pelos documentos legais assinados no dia anterior, mas pelo amor verdadeiro que havia unido 5 corações em um só batimento. Helena havia chegado como faxineira e se tornado mãe, esposa, alma da casa. Ricardo havia começado como patrão solitário e se tornado marido dedicado, pai completo, homem realizado. E Miguel, Sofia e Gabriel tinham encontrado não apenas uma nova mãe, mas um lar onde o amor era a única lei que importava. Às vezes os milagres não vêm embrulhados em circunstâncias extraordinárias. Às vezes, eles chegam disfarçados de pessoas simples que escolhem amar quando seria mais fácil partir, que escolhem ficar quando seria mais seguro fugir, que escolhem construir quando seria mais cômodo destruir. E assim, na mansão que antes ecoava silêncio e tristeza, agora ressoavam risadas, canções de ninar em espanhol, conversas carinhosas e a sinfonia perfeita de uma família que havia encontrado seu caminho de volta ao amor.